Salve, salve nação, vamos chegar agora com todas as notícias do Flamengo. Tem reviravolta aí na renovação de Gabigol. Será que o craque vai renovar o seu vínculo com o Flamengo? O que você acha, torcedor rubro-negro? Ele está merecendo? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Tem também a reapresentação do Flamengo que aconteceu na tarde desta quarta-feira. O nosso Mengão já segue focado na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, que acontece dia 17 de outubro, contra o Fluminense, que está pressionado diante da zona de rebaixamento. E logo na sequência tem a partida de volta da semi da Copa do Brasil contra o Corinthians. Será que o nosso Mengão vai conquistar algum título nesta temporada? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vamos aqui trazer um recorte do programa da SBT Esportes, a quem deixamos os créditos. O link vai ficar na descrição para todo mundo se inscrever. Então, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Chegou em boa hora para o Felipe Luiz, o novo treinador do Flamengo. Terá vários dias aí para treinar e organizar a equipe do Flamengo. O Flavinic foi às ruas para saber o que o torcedor está achando do novo treinador. Rodolfo. 2 jogos, 2 vitórias e nenhum gol sofrido. Felipe Luiz começou bem a trajetória dele como técnico do Flamengo. Ajeitou a casa, pelo menos, né? E temos esperança de que o Flamengo esse ano conquiste, né, um título nacional. 2 vitórias ainda não quer dizer nada ainda, 2 vitórias. Então tem que melhorar bastante ainda. Já é uma outra cara em campo, já é um outro ânimo em si. Foi pouco tempo de treinamento, acho que agora ele vai ter alguns dias a mais para preparar o time para a Copa do Brasil. E é o primeiro técnico que vai ter essa... Não vai ter a sombra do Jorge Jesus contra, vai ter a sombra a favor, porque todos estão apoiando ele. Agora, Felipe Luiz terá pela primeira vez tempo para treinar. São 11 dias sem jogo, 3 de descanso e 8 de treinamento. As atividades começam nesta quarta-feira e vão até o Fla-Flu no dia 17. O problema é que o grupo não vai estar completo. 7 jogadores do Flamengo foram convocados para a data FIFA. Fabrício, Bruno e Gerson servem a seleção brasileira. Arrascaeta, De La Cruz e Varela, a uruguaia. Pulgar, a chilena, e Gonzalo Plata defende o Equador nas eliminatórias. Eles devem entrar em campo 2 dias antes do Fla-Flu. Felipe Luiz tem o desafio de ajustar o time sem pelo menos 4 titulares. Assim como foi na Copa América, né, sem os jogadores também, muitos jogadores que estavam cedidos, que nós conseguiremos também aí passar aí daqui a pouco pelo Corinthians, passar aí também bem no Campeonato Brasileiro e quem sabe também buscar aí uma boa posição e até o título do Brasileirão. Eu acredito sempre como flamenguista, né? Então o Fla-Flu vai ser um marco importante, o primeiro clássico do Felipe, regional aqui, para ele poder disputar. E aí a gente vai poder ver como ele vai organizar o time com mais tempo de treinamento, enfim, acho que já para o torcedor vai talvez ser uma ideia mais clara do modelo de jogo dele, né? Esse período de treinos pode ser fundamental para a adaptação de Alcaraz, a contratação mais cara da história do clube, e também a recuperação do Gabigol, que voltou ao time titular. O Gabigol é o nosso centroavante, acho que é um ativo do clube, parte do treinador, parte da função dele também é resgatar ali os potenciais, né, dos jogadores. E o Gabigol, ídolo histórico do Flamengo, já fez muito e acho que se hoje está embaixo, o Felipe sabe que ele pode voltar a jogar bem e está apostando nisso, então certíssimo. É nosso ídolo e a gente precisa dele, com certeza vamos aguardar essa renovação. 4º colocado a 9 pontos do líder e um jogo a menos que o Botafogo, o Flamengo trabalha em 2 frentes: se manter vivo no Brasileiro e chegar à final da Copa do Brasil. 3 dias depois do Fla-Flu, tem um jogo decisivo contra o Corinthians pelo mata-mata. Eu creio que não deve ficar poupando, não. Vamos com tudo para a Copa do Brasil, mas continuar esperançosos do Brasileirão. Eu acredito que tem que apostar tudo na Copa do Brasil, que é o que está mais próximo. Ele aprendeu com o mestre que não é bom poupar, né? Poupar a gente poupa na quinta, igual o Jorge Jesus falava, né? Poupa quinta, poupa sexta, mas nos jogos ele tem que ir com força máxima. Tem pouca chance por ter 9 pontos à frente o Botafogo, mas enquanto tiver 1% de chance, temos que ter 100% de fé, né? Muito bem, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde. Didi Careca, uma música feliz
Hoje o Big Boy está feliz, hoje o Pedrosa está feliz, hoje o Vene Luiz está feliz porque o Twitter voltou. Parabéns! Eu não estava com a menor saudade, mas vocês, meus amigos que vivem de Twitter, estavam com saudade. É aquela Cadê? frase, você só valoriza quando perde. Bota Saudade aqui. não é a palavra, é uma necessidade. Necessidade, porque o negócio lá, eu entro lá, eu chego a chorar sangue, né? Porque o negócio é um troço tóxico, mas também tem muita de informação. no Brasil. Vou Não te tem dar o igual. segredo, é só você não ler. Cadê? Você posta e sai. Põe aqui o nosso Twitter. É O tipo Twitter um boi, voltou. Toque sai. E você pode participar com essa hashtag aqui, ó. Hashtag SBT Esporte Rio. Ou então, ir seguindo também a gente no @SBT Rio lá no Twitter. Vai lá, manda tua foto. Vamos botar um giro de foto aí, já que o Twitter voltou? Manda tua foto no seu almoço, Perfeito. com a sua família. Eu não tenho Twitter, Fernando, então faz um hoje. Eu não tô trabalhando pro Musk, não. Mas é pra assim que você conversa com a gente na hashtag SBT Esporte Rio. Ô, Vene Casagrande, a gente falou muito sobre o Flamengo ontem em relação a esse otimismo que trouxe, que veio o Filipe Luiz, não só com os bons números em 2 jogos, mas, poxa, a mudança da postura do Flamengo, mas também com as falas muito positivas do Filipe Luiz. Ele entregou ao torcedor novamente o sonho de não achar que a temporada acabou pro Flamengo, Vene. Pois é, aquele otimismo de fato voltou, não apenas pelas palavras dele, e eu falo aqui, digo que entrevista coletiva é extremamente importante, porque ele consegue transmitir a energia dele não só para os jogadores que ele vem comandando, mas também para a torcida. E é importante você saber se relacionar com os torcedores. A entrevista coletiva é o único momento que ele consegue falar com a torcida. Ele não fala com a imprensa, ele fala para a torcida do Flamengo. A imprensa está ali apenas para fazer questionamentos, inclusive para o torcedor ter a oportunidade de ouvir o novo treinador do Flamengo. Mas, além das palavras, foi o que o Flamengo apresentou nos 2 jogos sob o comando do técnico Filipe Luiz. Porém, veio uma data FIFA. Beleza, muita gente vai parar e analisar que é um momento importante para o treinador passar as suas ideias para os novos jogadores do Flamengo. Só que, se a gente for parar e analisar, ele não vai ter os principais jogadores à sua disposição. A verdade é essa. São jogadores que estão com as suas respectivas seleções. São 6. 6 ou 7. Tem o Gonzalo Plata também que está com a seleção. É outro jogador convocado. Então ele não vai ter muitos jogadores à disposição. Mas será um tempo importante para ele trabalhar, por exemplo, o Gabigol. Porque o Gabigol se tornou titular com a chegada do Filipe Luiz. É um jogador que precisa retomar a confiança. Ele precisa fazer o Gabigol voltar a jogar aquele bom futebol. Vene, tu acredita que o Gabigol possa mudar da água para o vinho? Não, mas é um processo. Não vai ser de um dia para o outro. Eu acho que esses 8 dias de treinamento que o técnico Filipe Luiz terá para preparar a equipe para o próximo jogo, que é um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos que um clássico contra o Fluminense, que está brigando lá embaixo para não ser rebaixado. E logo depois tem o jogo da volta da Copa do Brasil, que é o jogo mais importante que eu classifico para o Flamengo até o momento da temporada. Então, é um momento importante para o técnico Filipe Luiz passar as suas ideias e fazer o time melhorar ainda mais. Olha, Fabrício Bruno, Varela, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata, são 7 convocados. O Lucas Pedrosa, o Gabigol segue dando o que falar, né? Durante a entrevista ao site Metrópole, o eterno ídolo Zico afirmou que o problema do atacante era só com o Tite e aposta aí numa volta por cima. O que você acha disso, Lucas Pedrosa? A gente já falou muito sobre essa questão do Gabigol aqui, do Tite. Quando chegou, inclusive, o Tite, a gente falou, o Tite foi necessário para o Flamengo num momento emocional e de comportamento. Era soco, era briga, nariz quebrado. Que treinador talvez teria contornado? Mordida. Virilha mordida. A gente hoje coloca, olhando o resultado, sendo resultadista, não deu certo. O Tite, de fato, foi um casamento que não deu certo. Mas na hora em que ele chegou, talvez ele foi uma peça muito fundamental para controlar esses ânimos e controlar talvez até um Gabigol que sentava no banco e fazia beicinho. Vocês lembram disso? Sim. Sim. Mas Isso eu é acho que o importante problema também, né? do Gabigol não era o Tite, até porque antes do Tite Você o acha que Gabigol não? já não estava jogando futebol. Ou as pessoas não podem esquecer que no ano passado o Gabigol, durante a temporada inteira, não foi o Gabigol que ele costumava ser.
e que era um problema do próprio atacante. Inclusive ele admite isso na entrevista que ele deu ao Podpah no final da temporada, que ele jogou lesionado, que também já não estava mais da mesma forma, e ele projeta um ano de 2024 muito bom no Flamengo, já sabendo que o Tite estaria lá, e ele não consegue ter isso, até por conta do problema que ele teve. A gente tem que lembrar também, gente, que a questão do doping foi um problema que o Gabigol causou para ele mesmo. Não foi o Tite que causou o doping pro Gabigol, foi o próprio Gabigol que acabou desrespeitando as regras que não deveria desrespeitar, e por isso ele ficou afastado, por isso que ele teve julgamento, e agora tá jogando sob efeito suspensivo. Então assim, o problema do Gabigol era o Tite. Pode ser uma parte do problema, o problema inteiro não. Eu também Até porque, gente, quando o Tite chegou ao Flamengo, o Gabigol já era reserva. Porque muita gente coloca a culpa no Tite como se o Tite tivesse colocado o Gabigol na reserva. Não, o Gabigol ele já foi reserva nos tempos de São Paulo. Eu acho que o único erro do técnico Tite em relação ao Gabigol foi quando ele perdeu o Pedro por conta da lesão, e ali ele teve a oportunidade, entre aspas, resgatar o Gabigol e colocar o Gabigol tendo mais minutagem. Mas ele optou, em alguns momentos, até por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Eu acho que esse foi o único erro do Tite em relação ao Gabigol. Agora, fora isso, Pedrosa foi muito bem no que ele comentou. O Gabigol ele foi punido pela questão do doping por conta do próprio Gabigol, não foi o Tite não teve culpa de nada. Repito, o único erro foi na reta final da passagem do Tite no comando do Flamengo, foi quando ele não utilizou mais o Gabigol na ausência do Pedro. Fora isso, é tudo culpa do Gabigol. O Lucas Pedrosa fez uma cara de quero ar. Pensei que você não estava concordando, mas você concorda com o que o Vene falou, vocês né? dois Ele tava ficando nervoso aqui. Eu falei, coitado do Vene. O que tá vendo aqui, gente? Não, concordo. O Pedrosa vai vir com algum argumento. Olha só, não, mas eu também, a gente acha que, se a gente for olhar tudo da história do Gabigol, né, que é um dos maiores da história do Flamengo, e que é natural também, ele tem esse jeito dele, em que ele conquista, assim, essa coisa do, como ele gosta de dizer, o predestinado, e às vezes até essa questão de enfrentar treinadores, né, isso era uma coisa, é uma coisa do Gabigol, e eu não acho isso ruim não, tá? Eu acho isso até bom. E aí basta o treinador ter peito pra bancar ele, pra enfim. E eu acho que o Tite, para algumas coisas comportamentais, ele foi importante. Talvez não combinou o estilo de jogo do Tite com o estilo, com o DNA do Flamengo. E eu acho que isso pode ser uma coisa muito pensada para as próximas temporadas do Flamengo, que já chegou num patamar, no seu maior auge financeiro, talvez, da sua história, né? Vamos dizer aí. Com a tranquilidade financeira de poder montar um elenco bom, de poder pensar em suas peças, em pensar em contratar um treinador sempre com a cara do Flamengo, o Pedrosa. Porque o próprio torcedor já tá nesse nível de exigência e com toda razão. Olha, eu não aceito mais ou menos não, porque eu já ganho tudo. Eu quero agora jogar do jeito que eu gosto de assistir, o espetáculo que eu gosto de assistir. Mas eu vou discordar disso aí. Você de vai toda discordar? Razão. Vou discordar. Pra mim, você pedir o DNA do Flamengo não é um problema. O Flamengo tem seu DNA, o Flamengo tem um grande time, tem um grande investimento, mas eu acho que muitas vezes isso extrapola. Muitas vezes isso passa do senso comum e inclusive do senso crítico de olhar ao seu redor e ver que tem adversários que estão no seu nível ou até superior ao seu nível. E é sempre aquilo que eu falei. Talvez o único time no Brasil que se cobra espetáculo 100% dos jogos é o Flamengo. Eu acho isso completo erro, acho que isso mina muitas vezes o trabalho e aí você não consegue muitas vezes entender uma filosofia diferente. Eu concordo que o Flamengo tem seu DNA? Concordo. Mas agora, a gente achar que o Flamengo vai dar espetáculo sempre, que o Flamengo vai vencer tudo sempre, eu acho que isso não, já falei vencer aqui. tudo eu acho que não. Mas jogar do jeito que gosta de assistir, acho que sim. Tem um pouco de egocentrismo. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas assim, não ganhar tudo, porque agora, como você sempre citou aqui, o mercado também tá evoluindo. Mas eu acho que ter um tipo de jogo que o torcedor rubro-negro gosta de ver. Eu acho que eu entendi o que a Fernanda quis dizer. A questão é o seguinte, o torcedor, na minha opinião, isso é minha visão, tá? Não quer espetáculo sempre, mas quer um time ofensivo. Isso. Na passagem do Tite, em várias oportunidades, ele tinha a chance de fazer um placar mais elástico. E o que ele optava em fazer quando fazia os 2-0? Fazia mudanças, trazendo o time mais para trás. Quando, na verdade, ele poderia botar o time
mais Uma pra coisa, frente. Tite. Um bom exemplo é quando o Jorge Jesus ganhava de 6-0 do Goiás, na beira do gramado, ele tava Mas pedindo tá pro aí time o ir pra problema. frente. Ninguém esquece do Jorge Jesus. Não, gente. eu tô dando um exemplo. O Dorival era assim, por exemplo. Vamos fazer o seguinte? Dorival era assim? Bota a música aí Dorival da era- briga. era Vamos mudar. assim, Era o era arroz, assim. era diferente. Vamos botar a música da briga? O Zequinha e a Leila, um casal lá do bairro Araújo, ô Pedrosa. Ah, é? Eles adoram, eles param tudo pra assistir a gente. Leva até a neta mais cedo na escola. Um beijo pra eles, Zequinha e Leila. Eles adoram quando a gente briga. Eu acho que Vamos o mudar de discurso assunto. que resume, Eu só vou- pra finalizar, foi quando o Felipe Luiz disse o seguinte: eu sei que eu vou correr riscos, mas é um risco que eu quero correr, entendeu? Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco aí sobre essa questão da renovação de Gabigol, que segue, né, esse impasse com a diretoria do Flamengo. De início, a diretoria tinha oferecido 1 ano de contrato para o jogador. De imediato, ele, assim como também o seu staff, recusaram, né, e agora estão em fase inicial de retomar as negociações. O Flamengo, com a saída de Tite, já vê com bons olhos a renovação de contrato com o craque camisa 99, já que ele vem atuando e jogando bem na sua posição. Se com Tite ele não tinha oportunidade, com Felipe Luiz, o seu colega, seu amigo, com certeza ele terá muito mais oportunidade e pode ser decisivo aí nessa reta final de temporada. O Flamengo tem jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, são 10 jogos restantes para o final da competição e tem também, no mínimo, mais 3 jogos aí da Copa do Brasil. Um jogo, que é o jogo de volta da semifinal, e mais 2 jogos, caso passe para a grande final. Então o Gabigol tem uma grande oportunidade aí, é claro, se o Flamengo avançar na Copa do Brasil, de reconquistar tanto o torcedor rubro-negro, assim como também a diretoria, que é quem faz o seu contrato, né, e assina para as próximas temporadas. Nós lembramos que o jogador está em reta final de contrato, o seu vínculo se encerra dia 31 de dezembro de 2024, portanto, deve-se iniciar as conversas nos próximos meses para que o jogador renove o seu vínculo por no mínimo mais 3 temporadas. Isso mesmo, o novo contrato de Gabigol gira em torno de 3 temporadas e com aumento salarial na casa de 30% a mais do que ele recebe hoje. Uma proposta muito boa e penso eu que ele vai aceitar. Nós lembramos que a diretoria rubro-negra já renovou contratos aí de Bruno Henrique, por exemplo, que é um jogador mais velho do que ele, e foi de 3 temporadas. E Gabigol agora, com essa nova oportunidade de dar a volta por cima, com certeza ele vai dar o sangue, vai jogar com raça, determinação, para ajudar o Flamengo nessa reta final. Então, imagine só se ele for decisivo, tanto na Copa do Brasil, como nessa reta final de Brasileirão, com certeza a diretoria vai ficar de mãos atadas e terá que assinar um novo vínculo com o jogador. Ele recusou o vínculo de 1 ano, né, que foi a proposta feita por Rodolfo Landim, e agora vão iniciar mais conversas para que esse vínculo seja estendido por no mínimo 3 anos. Penso eu que ele vai aceitar. Estou otimista e eu pretendo que o jogador fique no Flamengo por mais 3 temporadas. É um atleta que é ídolo do Flamengo, é um jogador que está identificado com o clube e penso eu que ele ainda vai ajudar bastante o nosso Mengão. É decisivo, isso ninguém pode discutir. Nos ajudou a conquistar 2 Libertadores da América. Lembramos que nas 3 Libertadores ele marcou gols, né? Infelizmente contra o Palmeiras o Flamengo não foi campeão. Mesmo assim ele foi lá e fez o seu gol, que não conseguiu ajudar o Flamengo naquele momento. Então o Gabigol aí, com certeza nos próximos meses, deve renovar o seu contrato com o nosso Mengão, né? Felipe Luiz, que tem agora o período de data FIFA para treinar a equipe bastante tranquila, né? Apesar dos jogadores que foram para as suas seleções, o treinador vai agora focar totalmente na próxima partida do Campeonato Brasileiro. São 11 dias de treinamentos, né? São 3 dias para descanso, já houve esse descanso, agora são 8 dias para que a equipe se prepare, esteja 100% apta para fazer uma partida excelente contra o Fluminense. O nosso adversário nesse momento briga para não ser rebaixado e o Flamengo precisa entender que esses jogos são os mais difíceis possíveis. Então temos que respeitar o adversário e sabendo da importância que é o Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora tem que encarar
todo jogo como uma final. Se o Flamengo vencer, independente dos seus adversários, o nosso Mengão vai ganhando confiança. Temos 2 vitórias seguidas. Se vencer contra o Fluminense, vai para a 3ª, e se vencer contra o Corinthians, vai para a 4ª vitória seguida. Portanto, temos que terminar a temporada bastante em alta, com o otimismo lá em cima. Se não ganharmos nenhuma competição, beleza, mas que o Flamengo precisa melhorar o seu futebol e já está mostrando que está tendo uma evolução. O nosso Mengão tem tudo aí para terminar 2024 lá em cima de maneira vitoriosa. Então é isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Iremos deixar aí o link do canal da SBT Esportes, né, SBT Rio, na descrição como forma de créditos. Portanto, todo mundo aí entrando no canal da SBT Rio, se inscrevendo para acompanhar o excelente trabalho do pessoal que traz todas as informações do Flamengo e de todos os times aí do Rio de Janeiro.